Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amém, Cenáculo? 2 Timóteo 3, versículo 7, que diz o seguinte: que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez. Será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Amém, Cenáculo? Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, igreja. Quem crê nela, dá glória a Jesus. Pode se assentar. Deus abençoe a todos. Amém. Amados, o pastor, eu queria nessa noite, em nome de Jesus, me dirigir a essa igreja a pedido do meu Senhor para falar sobre a situação do ignorante diante daquilo que Deus propôs por intermédio do seu Filho na cruz. Qual a realidade dele, a situação dele? Se ele é visto como inocente, se ele está sendo nesse momento agora exumado das responsabilidades que nós pregamos aqui, pelo simples fato de que ele não tem acesso às informações que nós estamos dando aqui pelo Evangelho, tá? É desse ignorante que eu estou falando aqui, dessa ignorância que muitos atribuem àqueles que não tiveram a informação, o conhecimento, o acesso, a divulgação de que o Filho de Deus morreu pela salvação deles. Por alguns motivos, pela igreja não ter chegado lá, pelo missionário não ter conseguido também, pela sua família não ter anunciado e pregado isso a ele, enfim. Muitos enxergam que esse tipo de ignorante é uma pessoa que merece justificativas, merece oportunidade de se justificar, de que ela tem um lugar especial no Evangelho, que Deus dará a ela um juízo diferente a daquele que já conheceu, escutou, que é o teu caso. E hoje a mensagem vai exatamente apontar aqui para um fato importante do Evangelho que Jesus anunciou: a corrupção no ignorante. Até que ponto a ignorância que está ainda presente, isso é um fator, é uma estatística, Deus vai entender e compreender ao ponto de justificá-las. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir à igreja que abra Romanos 1,13. E a primeira coisa que o pastor nessa noite eu quero, em nome de Jesus, tratar com vocês dentro do que Paulo tratou a nível de impiedades dos últimos tempos, a descrição dos homens dos últimos dias, as suas características, as suas opções, os seus pensamentos, enfim, falar sobre a ignorância no meio disso tudo que nós estamos vendo crescer, que é a maldade. Texto de Romanos 1,13, leia bem alto para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que nós temos pela palavra de Deus, e essa pregação interessa muito para mim e para você, eu já vou explicar por quê,
é que a ignorância traduzida no Evangelho, ela tem uma preocupação mais voltada para o sentido moral do que intelectual. Quer dizer o seguinte: o Evangelho não tem preocupação nenhuma com quem é leigo, com aquele que, na verdade, falta educação. Tá? A preocupação, por isso o uso do ignorante, da ignorância, a preocupação do Evangelho com esse tipo de ignorância, ou ignorante, é voltado mais para o sentido moral, para a questão moral desse indivíduo que nós estamos tratando hoje aqui. Então, diríamos que a igreja nesse momento não vai se voltar para falar das consequências sociais de um povo que não tem acesso à educação porque o Estado rouba. Mas vamos falar da ignorância que a Bíblia domina, dessa expressão que ela se dedica a qualificar, expressar, ensinar, que é exatamente aquela pessoa que tem problemas morais. Então, o burro aqui hoje não vai ser de maneira nenhuma a nossa preocupação, e nunca vai ser para o Evangelho. Mas o cara que tem problema moral, problema de princípios, de caráter, de compromissos com a moralidade, essa é a preocupação, inclusive de Paulo, de dizer: olha, quero que saibais, para que essa ignorância não seja aplicada no vosso meio. E a nossa preocupação com a igreja, de que ela conheça, de que ela se informe da vontade de Deus, da vontade de Cristo, para que ela não tenha problemas com desvio de caráter e desvio de compromisso de fé. Mas enfim, e gostaria que vocês abrissem Levíticos 5,15, lá no comecinho da tua Bíblia lá. Você pegasse e abrisse Levíticos capítulo 5, versículo 15. E a segunda informação que a Bíblia nos dá é que a Bíblia considera a ignorância como um dos elementos poliativos de disfarce do ato pecaminoso. Lê o texto aí, cenáculo. Pode ler. Amém. Então, segundo a lei, o ignorante, ou a ignorância da qual a Bíblia está tratando, ela já era vista como sendo um ato pecaminoso. Já era tratada como sentido de culpa. Já era vista ali entre o povo de Israel como um dos elementos de disfarce de quem peca. A ideia da desculpa: porque eu não sabia, porque não me informaram, porque não me disseram, mas você fez. E o que está em discussão aqui agora é isso. Vamos tornar isso mais nítido para você. Eu não conheço nada de lei, não advogo, não é a minha formação, e com toda a minha burrice acerca de Constituição ou de direitos civis, até que a gente precisa até saber, e não sabe. Eu sei distinguir o que eu posso e o que eu não posso. Mesmo eu não sabendo do que a lei fala, eu sei das minhas obrigações por instinto, diremos assim, por noção de instinto, por bom senso. Há alguns crimes, há algumas coisas erradas que a lei prega, que ela aplica, que são pequenas, que a gente pode não saber e não conhecer. Até lei de trânsito, por exemplo. O cara pega, entra na faixa dupla e ainda xinga quem buzinou para ele, porque ele nem sabe que ele pode atravessar a faixa dupla. E atravessar a faixa dupla, eu quase já caí de moto assim. Entendeu? É uma infração. E tem gente que faz e não sabe. Mas em compensação, lá no fundo, ele está vendo que não é um lugar para ele entrar. Os carros estão passando muito rápido ali. E ele deveria fazer uma baliza lá na frente, mas ele quer dar uma despertinha e entrar. Por mais que nós não tenhamos noção de leis, nós temos o bom senso e o consenso. A noção.
a sensibilidade de saber os nossos limites. Então a ignorância lá na lei já era tratada como uma forma de disfarce para quem peca, porque quando ele pecasse, me perdoa porque eu não sabia, eu não estava informado. Mas está lá na lei, você mesmo leu nos 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5, que já havia uma oferta de expiação para aquele que pecasse por ignorância, porque mesmo ele pecando por falta de informação, ele era culpado. Ele não ia poder chegar diante do sacerdote, isso já na lei, ele não ia poder chegar e se exumar da responsabilidade, ter um fórum privilegiado, diremos assim, porque ele estava mal informado. Não, ele ia ser culpado da mesma forma, ia ter que ter oferta de expiação por ele também, que no nosso caso foi o que Jesus representou por todos nós. A ideia de que a ignorância seja uma forma de se desculpar, já era mantida e praticada pelo povo lá atrás. Então, mal informado hoje aqui, precisa saber disso. Não é porque você não conhece, não sabe, não se aprofundou naquele tempo que você pecou, que você deixou de ser culpado. Naquela época eu não conhecia Jesus, eu vou tratar isso lá na frente da pregação. Eu não sabia. Quer dizer o quê? Você está querendo dizer o que com isso, filho? Que você é inocente. Agora dentro da igreja nós vamos abrir um precedente, uma aula só para quem não tem conhecimento e informação. E é na verdade como eles estão tratando grande parte das pessoas dentro da igreja, se utilizando exatamente desse recurso sentimental, de que porque elas não são tão aprofundadas no assunto, tão doutrinadas, de que a igreja precisa abrir uma tolerância maior com eles. Irmãos, a visão do evangelho não é essa. A visão de Cristo não é essa. Independentemente do teu nível de conhecimento acerca da verdade cristã, da palavra de Deus, seja pequeno ou médio ou maior, você é culpado do mesmo jeito. E isso não vai servir para você nem para mim de desculpa. Porque se hoje eu tiver que me dirigir ao Senhor por alguma infração que eu cometi, por um fato de alguma coisa que eu não me informei, o meu comportamento em relação ao pedido de perdão que eu vou dar ao meu Senhor, vai ter que ser outro e não, Senhor, me perdoa porque eu não sabia. Vai ter que ser, Senhor, me perdoa porque eu pratiquei, e Ele já sabe que foi exatamente por causa disso. Deus não aceita pedido de desculpa. Essa palavra não tem no Evangelho. Texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Terceiro ponto que o pastor eu quero nessa noite aqui frisar. E eu nem comecei a pregar ainda, tá? A palavra ignorante ou ignorância é o uso neotestamentário, foi usado pelos apóstolos também. Eu dei só um texto, mas são muitos. Lê o texto para o pastor, 1 Pedro 1, 14. Amém? Lê bem alto esse texto, cenáculo. Amém. Então há, pelo uso apostólico, a ignorância sendo destinada para descrever o mundo como ele era antes de receber a revelação de Deus. Isso existe. No sentido absoluto, existe. Foi praticado. Paulo até descreve desse período dele, que ele perseguia os cristãos, a igreja, por ser ignorante, lá nos textos de 1 Pedro 1,13, Atos 17,30, Atos 3,17, que ele conta, que ele perseguia os cristãos, prendia, matava, achando que estava fazendo um bem, e na verdade ele estava fazendo um mal para com Deus, e para com aquelas pessoas, mas, utilizou ele, de uma forma de se desculpar com Deus? Não. Era culpado de tudo que fez.
E se não se arrependesse, ia para o inferno, sem direito algum, com Deus de ser salvo. Agora, o que muita gente dentro da igreja se prende em dizer ou então explicar sobre o ignorante? Porque ele não conhecia, ele não sabia, ninguém pregou, ninguém falou. Isso é usado na palavra também, mas não são tratados por inocentes. E até um texto de Atos 14, versos 16 e 17, que eu quero que ele já abra. Por que a ignorância do mundo, do homem, antes de Deus se revelar, por que a ignorância não é vista como uma forma de desculpa, e sim, ainda também é mantida como culpa? Atos 14, 16 e 17, lê bem alto, pastor, por favor, em nome de Jesus. Qual é o tempo da ignorância? Dos mal sabidos, dos desconhecidos, dos mal informados na história humana. Qual a extensão desse tempo? A Bíblia está dizendo que nenhum homem existente nessa vida ficou sem o testemunho de Deus, irmão. Então, por mais que ele não tivesse acolhimento doutrinário, explicativo, como você tem aqui, todos eles puderam enxergar esse Deus ou reconhecê-lo por intermédio de alguma manifestação, ou de algum testemunho, ou de alguma criação, de alguma revelação. De certa forma, Deus se testemunhou para eles, por intermédio do uso natural, do uso espiritual, seja como for. Eles não são tidos por inocentes. De certa forma, Deus se revelou para todos eles, até uma pregação maravilhosa de Paulo, lá em Romanos 1, 18, não abre agora, mas lá para frente, pastor, eu vou abrir para ler com vocês, aonde ele explica claramente qual a visão de Deus sobre esse tempo dos homens, esse tempo da história humana, aonde os homens não tinham tanto acesso como nós temos hoje à verdade de Deus. Como que Deus os enxergava? Deus sempre se testemunhou de uma certa forma. Não tinha Bíblia, não tinha Escritura, não tinha gente pregando, não tinha gente falando, mas querendo ou não, Deus testemunhava a sua existência, testemunhava o seu poder por intermédio da sua criação, do uso natural, desde o momento em que o homem existiu. Por mais que eles foram ignorantes, não foram ignorantes por falta de sinal, nem de revelação, nem de manifestação. Foram ignorantes por algum fator que nós estamos tentando entender aqui nessa noite. Mas não porque Deus não colaborou, não porque Deus se ausentou, se ocultou. Foram por algum fator. E a pergunta que eu faço para você, Deus vai ter que pagar essa conta? Além daquela que ele deu na cruz do Calvário, ele vai ter que pagar essa também por pessoas mal informadas, que não têm acesso à informação? Pelo Evangelho eu te garanto que não. Alguém errou aí, mas não foi ele. Paulo até diz que Deus criou todas as coisas que subsistem, estão manifestas, reveladas diante dos homens, e os homens não fizeram questão de reconhecê-lo. Não importa se lá onde ele está, não tem internet, não tem televisão, não tem informação, como nós temos aqui. Porque de uma certa forma, Deus se manifestou para ele também. E o fato de eu não estar informado pelas coisas de Deus, de não estar por dentro daquilo que ele quer de mim, não me faz ser inocente. Mas da mesma forma, culpado. E há um texto também, que Jesus confirma o que eu estou te pregando aqui, de João 15, 22, para te confirmar, mais ainda, que depois que o Filho de Deus veio para a terra encarnado, e por intermédio da Virgem,
foi despojado para morrer pelo pecador, mais ainda para essa geração que foi constituída depois dele. Lê o texto aí, cenáculo. Lê de novo, mais alto ainda. Veja, nota que ele não diz, se eu não viesse, vocês teriam desculpa. Não, ele quer dizer, se eu não viesse, vocês não teriam conhecimento do pecado. Mas agora porque eu vim e falei, ninguém mais tem desculpa do seu pecado. Ponto. O que Jesus está querendo falar aí? Irmãos, cenáculo da fé. Que a cruz, o acontecimento da crucificação do Filho de Deus está virado para todos os lados. A salvação foi de Israel para o mundo. Não teve lugar não evangelizado. Nota que a peregrinação do Evangelho está no centro do mundo. Para a tua informação, você que está me ouvindo aqui agora. E se depois daquilo que aconteceu, e do que os apóstolos pregaram no Oriente, para as demais nações, não teve efeito, a falha não é divina, a falha é humana. Porque se o mundo procriou depois disso, evoluiu, cresceu, se expandiu para diversos lados, que o Evangelho não conseguiu acompanhar, essa culpa não é divina, Deus não tem nada a ver com isso. Quem vai ter que pagar essa conta sou eu e você. Mas sabe, pastor, e os nativos, e os índios, filho, para de viajar. Se eu ficar ouvindo muita história de conto, muita historinha de livrete, entendeu? E fica maluco, fica louco. A melhor coisa é você pegar a Bíblia e entender a história do homem e percorrer essa história com a visão dele. O acontecimento da crucificação atingiu o mundo. Só em Atos 2, a dispensação que foi dada lá, tinham homens da parte de todas as nações. Todos foram evangelizados somente naquele dia. Agora, se teve algum mal informado depois disso, alguém que perdeu contato, que não deixou e-mail, que não deixou o número de celular, isso é um problema dele, da família dele, do avô dele, do bisavô dele. Daí vai brigar com os caras lá na genealogia dele. Desenterra o velho lá e briga com ele. Agora botar esse ignorante aqui dentro, aqui hoje dessa igreja, mirá-lo em direção ao Evangelho e dizer que Deus tem que ter um comportamento de juízo perante a situação dele diferente daqueles que conhecem. Ixi, na Bíblia você não vai conseguir arrancar esse tipo de pensamento não. Olha, me desculpa porque eu não sabia. É culpado. E quem vai pagar essa conta aí não vai ser o Senhor de novo não. Agora ele vai ter que morrer pelos ignorantes de novo. Você não tem mais desculpa do teu pecado. Porque Deus se revelou e se manifestou. Agora, se você não ficou por dentro, aquela pessoa, aquele nativo, se ele não ficou por dentro do acontecimento, é porque alguém aí falhou. Tá bom, Juruna? Mas aí diz o seguinte, mas eu acho muito injusto. Injusto é um santo morrer por gente que não presta. Injusto é ver o santo ser trocado pelo bandido. Injusto é ver o Filho de Deus sofrendo. E ainda tem que interceder por aqueles que o matam, o ferem, o traem. Isso é injusto. Agora Deus não dá esperança de salvação e graça por aquele que é ignorante, se para você compromete o amor de Deus, compromete o caráter dele, compromete a obra da sua salvação por causa disso, fica à vontade. Cria uma guerra aí dentro de você, para você ver onde você vai parar. Atos capítulo 4, versículo 13. Novamente explicando isso.
Amém? A ignorância utilizada pelo meio apostólico descreve a condição do mundo e dos homens que não haviam recebido a revelação de Deus, mas mesmo assim não ficaram sem testemunho. Quem crê diz amém. E depois do filho mais ainda. Então anota a chapa aí, guarda no coração, filho, vamos ser crente. Atos 4:13, lê o texto bem alto, por favor. Amém, Jesus? Antes de entrar nesse texto de Atos 4, me lembrei de uma coisa aqui. Sabe por que Paulo se considerava o pior de todos? Sabe por quê? Por causa disso, porque ele era ignorante. No tempo da minha ignorância, eu fui pior do que todos. E ele entendia que ele trabalhava mais do que os outros, e tinha que evangelizar no mundo, e não ficar só em Jerusalém, por ter que, diremos assim, estar mais à frente daquele trabalho, porque ele estava, querendo ou não, tendo que retribuir o seu Senhor, tudo que ele fez, tendo que aprender a modificar, a testemunhar tudo que ele praticou de errado. Então o fato dele dizer que ele fez coisas erradas no tempo da ignorância, não usumou ele da sua responsabilidade, inclusive penal, de ter que consertar tudo aquilo que ele desarrumou, e aquele monte de cristão que ele prendeu. Ele teve que avisar para todo mundo que ele errou, teve que mudar tudo aquilo lá, e não utilizou a ignorância dele como forma de desculpa, mas agiu, correspondendo ao Evangelho. Aí no texto de Atos 4:13, você vê, posso falar para os irmãos aqui qual que é o vocábulo original, em grego? Idiota. Aí você conhece o verdadeiro idiota. O sem letra, o que não é estudado. Tinham dois irmãos cheios do Espírito Santo lá, que os mestres ficavam olhando, mas como esses caras falam se eles são dois idiotas? Um pescador e o outro sabe lá Deus mais o quê? Ignorantes. Os caras não têm conhecimento nenhum e falam com um poder que nós não vemos, que nós não conhecemos, que foram o que eles reconheceram. Aí tem o uso da expressão, o leigo. Mas o ignorante, a Bíblia trata o ignorante não como esse caso, mas como aquele que não tem moral. Aquele que não tem moral. Ele não é ignorante por falta de conhecimento, ele é ignorante porque ele não tem moral. E há uma aplicação de sacrifício somente para gente específica, assim. Ou seja, uma expiação para este tipo de pessoa. Porque ele vai chegar aqui, utilizando o fato dele não saber, dele não conhecer, como uma forma de desculpa. E nós vamos pegar ele. E vamos conscientizá-lo de que ele é culpado mesmo assim. Texto de Efésios 4:18. Fala, ignorância provém da culpa. Ignorância é equiparada à dureza de coração. Lê o texto aí. Quem determina é o apóstolo que determina que aonde está a ignorância está em conjunto também a dureza de coração. O que é dureza de coração? Uma pessoa impenitente, soberba com Deus, que não quer ouvir, que não quer escutar, que é irreconciliável. Aonde tem ignorância, tem dureza de coração. Como segue também 2 Coríntios 4:4. Mas eu quero que você abra Romanos 1:18, pode ler bem alto, por favor. Lê bem alto, cenáculo. Pode ler. Mas do céu... Amém, Jesus? Amém, Jesus?
Quem é o ignorante que a Bíblia trata? A Bíblia trata o ignorante como sendo aquela pessoa dura de coração, que ao ponto da sua dureza, no ponto da sua dureza, ela troca a verdade para ficar com a iniquidade, com a mentira. Aí temos a ignorância deliberada, a ignorância consciente. O cara não está fazendo por falta de informação, ele está fazendo porque é opção. Ele está negando ali aquela verdade para ficar com a iniquidade. Não é só uma questão de não evangelizar, não pregar a ele isso. Já faz parte da sua índole, do seu caráter e da sua opção. E passamos a traçar aqui que a ignorância bíblica, que a Bíblia registra, que a palavra de Deus trata, é aquele que ignora. Não é aquele que é mal informado. A ignorância que a palavra de Deus trata é aquele que ignora, é aquele que não dá importância, que não faz questão. Por isso que a verdade de Jesus não chegou para ele. Por isso que as coisas reveladas por Deus não o tocam, não se aproximam dele, porque ele não faz questão, ele não faz procura, ele não faz opção. E se amanhã a atenção dele foi chamada por intermédio de algum fator que ele vai sofrer, se ele tiver a oportunidade de poder explicar isso, eu aconselho ele: filho, não me fala que você tem um perdão maior, uma compreensão de Deus maior, pelo fato de você não estar informado sobre a salvação de Cristo, pelo fato de você não estar informado de que Deus morreu por você. Olha, me desculpe não ter vindo no tempo certo, na hora certa, quando o Senhor me chamou, porque eu não sabia. Eu não conhecia. A Bíblia vai olhar para ele e vai dizer para ele: você permaneceu ignorante por opção, por escolha. Ou seja, aonde o ignorante é culpado, porque a Bíblia entende que ele é ignorante porque rejeita a verdade, tem opção por ficar assim, quer ser isso, não tem busca para melhorar isso, não quer mudar isso. Um ignorante gera ignorantes, cria uma família de bastardos, homens distantes do conhecimento de Deus, porque não querem ser mexidos, não querem ser removidos, não querem ser revelados, não querem ser tratados por isso. Então a visão bíblica sobre eles é esta, puramente esta: são culpados e vão ser condenados, mesmo a verdade não ter chegado para eles, a verdade de Cristo não ter acesso aos seus corações. Lê Romanos 10:3, bem alto. Romanos 10:3, pode ler, Senado. Amém? Amém? De quem é que vocês estão ouvindo aí? Daqueles que são ignorantes por opção, são ignorantes porque ignoram, são ignorantes porque têm consciência e querem permanecer assim, não fazem opção, não tem coitado, só tem culpado. Segundo o Evangelho, eu tenho que obedecer o que o meu Senhor me ensina. Eu vou dar um exemplo claro para você aqui. Eu estou aqui pregando o Evangelho, estou aqui determinando que Jesus pode perdoar todo pecado, restaurar o pecador e colocá-lo no céu, porque é a base do Evangelho. Daí me chega um cara e diz assim para mim: mas pastor, se a condição do Evangelho relativamente à pessoa divorciada for esta, de que ela deixe o seu marido errado, a sua mulher errada, e volte para o primeiro, para o legítimo, se a condição for esta, então não compensa se converter. E ele vai dizer para mim assim: mas quando eu casei com ela, eu não sabia o quê? Não sabia o quê? O que você não sabia? Você não sabia distinguir qual a mulher era sua? Qual o marido era teu? Espertão. Foi lá na lei do homem, lá pegou a licença e foi casar, e deu uma de mal entendido, que está tudo bem, e eles querem entrar aqui nessa igreja e serem tratados com condolência. O pastor: eu não posso, eu não sou filósofo, não sou poeta. Eu tenho que aplicar a salvação de Cristo como ela é em qualquer instância, qualquer situação.
É duro, mas você tem que saber o que você, na verdade, quer mais, a salvação ou ser feliz. Mas vai ser muito difícil, pastor Daniel, viver em Cristo sozinho. Por isso que eu falo aos que não são casados aqui, escolhe bem teu partido, porque senão, filho, você está perdido, se você errar. Os casados aqui sabem do que eu estou falando. É princesa nos primeiros dias, depois vira o diabo. E acontece com todo mundo, não é? Ou grande parte, aliás, né? Daí eles querem vir aqui dentro dessa igreja e quer que Jesus pague a conta. E quer transformar a graça, a misericórdia de Deus numa licença para ele poder legalizar aquela coisa errada, baseada nessa explicação. Eu não sabia. Eu não conhecia. Jesus não tinha aparecido para mim. Mas lá na tua casa, a mamãe já falava, papai já falava, a vovó já falava, vovô já falava. Talvez o bisavô já falava. Filhinho, não tenha outra mulher. Não tenha outro marido. Minha netinha. Preserve os bons costumes, né? Só que o tataravô, entendeu? Por infelicidade morreu, os tempos evoluíram e agora todo mundo acha que pode fazer da vida o que quer sem consequência. Os bichos estão casando e descasando a hora que quer. É um processo de destruição contínuo. E os filhos tudo esparramado para a droga, para o vício, para a prostituição, sem pai, sem mãe. Um bando de coitados e delinquentes, que quem tem pai divorciado aqui sabe o que eu estou falando. A mãe casa com outro, daí esse outro quer mexer na filha dela e vira uma arruaça, uma baderna total. Uma zona. Daí eles querem entrar aqui na minha igreja e querer me ensinar como proceder, como pastor, diante desses casos específicos de amor. Rapaz, safadão. Você quer o Papa Bento? Fica à vontade. Você quer o Padre Marcelo? Vai pegar a bênção, lindo. Você quer a Jesus? Você quer a salvação que ele representou no Calvário pela tua vida? Você vai ter que se endireitar. Porque a hora que você botou a mão naquele loiraço para largar o meia-sola, lá no fundo você sabia que você estava fazendo alguma coisa errada. Lá no fundo, no profundo, você sabia que você estava querendo dar mais perto do que Deus, estava querendo passar na frente dele e quis, entendeu? Fingir para todo mundo que não sabia de nada. Eles entram assim, com essa jogada sentimental, porque eu não era feliz, porque eu não era realizado. Entendeu? Eu fiz uma besteira e todo mundo pode fazer um dia essa besteira. Para de filosofar, rapaz. A salvação de Cristo, ela detona de uma forma só para todos nós aqui. Todos somos culpados. Por mais que seja diferente a nossa história. E carecemos e necessitamos da graça para nos apropriar à vontade dele agora e sermos salvos por intermédio disso. Ou dessa experiência. Para de filosofar, pelo amor de Deus. Porque o recurso é a fé, não é o sentimento. É a fé, não é o sentimento. Você quer massagear ego, quer se sentir bem, quer se fazer de coitado, procura um psicólogo. Jesus não é para você. Vai procurar um psicólogo, procura a mãe de Ná. Lê minha mão aí. Veja meu futuro aí. Depois não reclama a hora que der de paredão. Quebrei a cara. Nada dá certo na minha vida. Por isso que a tendência é o fim da religião. A tendência final é a frustração de todos com a sua religião. Porque não tem Deus impune, não tem Deus cafajeste e canalha, minha gente. Entendeu? Deus não trabalha com gente que não quer se converter. Jesus não é senhor de gente que não quer se endireitar. Ainda mais aqueles que dão desculpa. Que nem até os dentro da igreja. Meu marido era broxa. A desculpa da outra lá que cantou lá no plenário. Meu marido era broxa, não dava no coro. Sabe como é que é, né? E será que o Magno Malta dá? Compra um Viagra pro teu marido então, filho. Leva ele no monte, vai consagrar. Dá um jeito no homem lá. Se veste de minha deusa. Sei lá o que você pode fazer.
Agora pega e vai levar essa desculpa para a igreja de que porque o homem não dava correspondência, ela tem direito de pegar outro. E o povão fica tudo lá, naquela coisa, ai que lindo, ai que maravilha. Vai tudo pro fogão, pro forno. Você quer ir? Hein? Coitadinho, judiação. Monta uma banda sertaneja, coitadinho, judiação. Tudo. Quem é coitadinho? Como você é? Judiação. Eles estão aqui hoje, ouvindo essa pregação. Coitadinho, pastor. Judiação. Estamos aqui hoje para explicar a nossa história difícil. História de caminhoneiro. Estamos aqui para explicar a Deus o porquê, o motivo, a razão, a circunstância. E ele veio com um livro de explicação, um manual de explicação. E tudo poderia ser simples, objetivo, claro, nítido, se eles dissessem exatamente isso. Ganhei uma oportunidade e vou valorizar. E vou me sacrificar para alcançar o que é mais excelente, Cristo. Tudo seria mais fácil se não houvesse essas escapatórias, esses meios de escapativa que os homens estão lidando com a igreja hoje, essas alternativas para se sentirem menos culpados ou então se exumarem de responsabilidades. Não tem mal informado, tem ocupado. Não tem o mal informado, tem aquele que ignora. Evangelho me ensina, tem o que ignora, não tem gente informada. Na visão evangélica, na visão do Evangelho, não tem pessoas indo para a condenação, para o fogo do inferno de maneira injusta. Estão indo porque de uma certa forma ignoraram a revelação de Deus, porque Deus não os abandonou. Quem fez questão pela iniquidade foram eles. Mas sabe uma das coisas que o pastor eu acho interessante dentro da igreja, que eu estou 20 anos, já aprendi alguma coisa, né? É que eles se sensibilizam por aqueles que erram e pecam, dessa maneira de querer dar a eles uma explicação, um fenômeno de explicação. Mas quando roubam a carteira dele, entram na casa dele, fazem alguma coisa com a filha dele, ele não age com essa solidariedade. Entendeu? Na hora de ser político, ele abraça qualquer um, né? Mas entrou na casa dele, mexeu com alguma coisa dele, ele não é solidário. Toma cuidado com esses caras aí, viu? Eles demonstram um amor, uma compreensão com as coisas erradas, que quando elas se viram contra eles, eles não agem da mesma forma, não. Mexe lá na conta bancária dele para você ver se ele vai agir, vai dar uma de Francisco. Vai lá, mexe. Mexe na coisa dele lá para você ver, que ele não quer que ninguém mexa, é o terreno dele, é a área dele, é onde ele manda, é ali. Entra lá, penetra lá, dá uma visitinha lá para você ver, se ele vai ficar com essa cara de anjo. Daí esse safado, esse sem vergonha, está aqui na igreja para querer ensinar para nós, que essa pregação aqui tem falta de amor, de misericórdia e compreensão. Falta de amor é para você que é a favor da condenação, da pena de morte. Falta de amor é você que quer, entendeu, o aborto por justificativa de estupro, entendeu? Você que não tem amor. Eu não estou demonstrando falta de amor porque eu estou pregando a verdade para você. Vou me tornar teu inimigo porque estou pregando a verdade para você? Você é teu inimigo? Mas é assim como eles querem taxar a visão honesta do Evangelho. Do Evangelho dizer exatamente, ou saber qualificar direito as pessoas que estão hoje nesse culto aqui, todos nós que estamos aqui, e as nossas dificuldades. De sermos claros, honestos, nos nossos sentimentos e na nossa história, de dizer para Jesus o que de verdade nós somos. E há uma dificuldade tremenda para isso acontecer aqui. Então nós vamos tapar, vamos esconder, e vamos agir de maneira superficial, achando que Deus vai entender e compreender. Vejam só vocês,
Se ele tem por culpado o ignorante, imagina o efeminado, imagina o fornicário, imagina o homicida, o adúltero, o feiticeiro, imagina os outros delitos que a Bíblia também condena. Se aquele ali que não teve informação e não teve porque não fez questão, Deus já está determinando a culpa dele, você imagina os outros crimes que estão sendo feitos aí. É fator importante para você pensar. Daí Paulo em 2 Timóteo 3, versículos 7 e 8, que eu li com você em 9 também. Daí Paulo ele entra no seguinte mérito: aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Fala, aprendem sempre, escutam sempre. Falam assim, eu não entendi, eu não compreendi, está difícil demais. Eles falam assim, o pastor fala difícil demais, mas o Faustão não, né? Escutam e não aprendem, ouvem e não aprendem, não chegam ao conhecimento da verdade, porque são burros, falta QI. Eu disse para você, o ignorante que a Bíblia trata, ele não é ignorante por falta de QI nem de intelectualidade, ele é ignorante porque ele faz questão de ser. Não chegam ao entendimento da verdade, não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque não fazem questão. É isso que Paulo está dizendo aí. Não é por um déficit de intelectualidade, é por um problema moral. Eles não têm afinidade com nada que é santo, com nada que é justo, com nada que é puro. E quando Jesus veio para ele não gostou, não se agradou. Ou então quando ele ouviu falar, ele também não se atraiu por isso. E teve coragem até de dizer que Jesus foi fraco e por isso morreu. Vamos orar aqui, porque nós estamos tendo dificuldades com irmãos que não estão tendo uma iluminação profunda, uma iluminação na sua consciência plena, porque eles estão com falta de oxigenação na cabeça. Se tiver alguém, por favor, aqui, que está faltando oxigênio aí no teu cérebro, por favor me procure, eu quero orar por você. Mas eu sei que não é o teu problema, não é o problema de muitos aqui. A verdade não chega e não é compreensível porque o teu coração não quer isso. Oremos para que isso mude. Daí Paulo continua, resistem à verdade, são corruptos na mente, desqualificados quanto à fé, e se opõem à verdade de Cristo como se fossem magos, mágicos, feiticeiros, como James e Jambres resistiram a Moisés, estes também resistem à verdade. Estão prontos, com o espírito prevenido, para fazer uma mágica lá na hora lá, e desqualificar a revelação pura de Deus, a revelação perfeita de Deus. Eu imagino, meus amados irmãos, o Senhor evangelizando nos dias de hoje. Ele pessoalmente aqui, pregando, da maneira como ele veio hoje aqui, nessa sociedade. Eu imagino o escândalo que não seria, a repercussão drástica que nós não teríamos, como que ele não seria odiado e alvo também de retaliações bem maiores daquela que ele sofreu, pelo fato dele não se doar a essa piedade por aqueles que estão se fazendo de mal entendido. Abre a Bíblia, Mateus, capítulo 13, verso 15. Solidariedade, meu Senhor, para com aqueles que estão ouvindo a tua pregação e não entendem. Solidariedade, Senhor, mais amor, Jesus, no teu coração, por aqueles que estão ouvindo a tua pregação e não estão entendendo nada. Senhor, ame essas vidas, você vai dizer isso para ele. Jesus, ame essas pessoas. Olha quanta gente, Senhor, que o Senhor tem que amar, entendeu? Respeitar a dificuldade delas de entender, entendeu? São leigos, são ignorantes. Vai. Mateus 13, 15, lê alto. Porque o meu coração desse povo está necessitado, e ouvindo não agrado os seus ouvidos, e fechando as olhos, para que não vejam os olhos, e ouçam os ouvidos, e compreendam o coração, e se convertam, e eu fui. Você quer explicação melhor do que essa? Você vai ensinar Jesus a amar, você também vai ensinar ele a amar? Por favor.
favor, Senhor, se solidarize com essas pessoas, elas são pessoas de subúrbio. Não tem o primeiro grau completo, Senhor. O Senhor está falando com muitas figuras, com uma linguagem muito difícil. Melhora isso, Senhor. Daí o Senhor vai para os discípulos e diz o que para eles? Que se sensibilizaram por aqueles que não estavam entendendo. Eles não estão entendendo e não estão compreendendo porque tem coração duro. E hoje vão estar impedidos de que eu os salve e os cure por este fator. Não é déficit de inteligência, é dureza, é opinião demais aqui, ó. Sabe, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Enquanto ele está chamando para se arrepender, o cara está se justificando e dando desculpa do outro lado lá, dizendo que ele é vítima, que fizeram macumba para ele, que é mal olhado, que é isso. Sempre usando meios para ser mais inocente do que culpado. E o Senhor, com a sua leitura profunda do público que ele atingia, ele não se deixou levar pelas aparências, nem pelo sentimento. Então não use, quando você for refletir acerca do que a sociedade é frente ao que aconteceu na cruz, não use de sentimento, use o que ele explicou lá. Quem que não está vindo? Quem que não está vindo ao apelo de Cristo? Inocentes? Vítimas? Não estão vindo porque não querem. Sabe aquele índio lá que plantou? Lá na mata amazônica, ou então aqueles índios que estavam habitando no Brasil antes do Brasil ser colonizado, né? Que chegou lá, os portugueses botaram o pezão lá. Índio dá em pé de banana. Índio dá que nem milho. Apareceram do nada lá, hein, o Azteca, Inca, Maia. Tem uma visão histórica da coisa. O mundo se disseminou, o mundo se multiplicou, o mundo evoluiu. E se o evangelho não acompanhou, meu amigo, essa conta não vai ser Deus que vai pagar. E o meu Senhor sabia disso. O duro é que a igreja dele não tem o mesmo caráter que ele. E hoje eles estão olhando para a sociedade com esse olhar de sentimento, porque querem a grana, o money deles. Então eles querem ver a igreja encher, tirar o dinheiro e todo mundo fica feliz. Presta o serviço religioso e eles saem com a grana daqui e ainda saem com um carro forte, hein? Mas como eu não quero teu dinheiro, não quero nada do que você tem no bolso, só quero te pregar e te anunciar a verdade de Cristo. Vamos tratar essa situação aqui hoje. De que esse povo não seja tão coitado assim, tão inocente assim, mas todo mundo é culpado mesmo, não, pastor? Sem sombra de dúvidas, temos mais razões para nos arrepender aqui e nos convertermos do que de buscarmos essa ferramenta de autojustificação. Desculpa, Senhor. Não vai ser isso que você vai orar aqui hoje, não. Se você orar assim, depois dessa pregação, você é um louco. Você é maluco. Jesus manifesta a insensatez e não socorre aqueles que não estavam entendendo o que ele fala. Vai ensinar a Jesus também a amar mais um pouco? Você acha digno você querer ensinar o próprio Salvador e o próprio Senhor a como corresponder com a ignorância do mundo atual? Lá em Romanos 1:28, Paulo, ele fala mais isso também. Pode ler aí, Sinaco. Romanos 1:28. Pastor, por que tanto texto bíblico? Para você não dizer que sou eu que estou pregando. Para você não falar que sou eu que estou querendo aqui determinar uma regra para essa igreja. É a pura palavra de Deus. Pode ler bem alto aí, Cenáculo. Sabe o que Paulo diz aí? Que aonde houver a ignorância deliberada que nós estamos tratando aqui, a ignorância consciente, quero ser ignorante perante as coisas de Deus, a tendência é de que todos se transformem em ateus. O efeito disso no homem é de que futuramente ele se desligue completamente das coisas de Deus e se interiorize para ser Deus.
Paulo trata é profundo isso daí. Quem recomendo, pensa, reflita sobre essa situação, né? Reflita. Sabe, pastor, eu não tenho muita aversão, muita atração por conhecimento, entendimento da palavra, porque eu acho que o mais importante é o coração, e a gente está ali na presença do Senhor sinceramente. Ok. Para mim, a palavra de Deus, que é um dos recursos dessa revelação, para mim a igreja é dever dela conhecer de trás a frente tudo aquilo que Deus fala ali, porque é uma forma dela poder provar que ela não tem mais esse desvio moral, que é a rejeição, o descaso pelo ensinamento de Deus. E Jesus é a prova em carne disso, da preferência que Deus faz pelo poder dessa palavra entre aqueles que querem se salvar. Então eu acho que é uma escolha errada das pessoas acreditarem de que essa é a tarefa da igreja, a tarefa do pastor, a especialização. Porque para mim é tarefa e dever de todo crente, de toda pessoa. Não é do pastor, é de todo aquele que professa a fé. Porque o descaso, o distanciamento, a frieza em relação à verdade de Deus, é típico de quem não quer Ele. Então pode ser que você esteja mascarando tudo isso aqui, e não entendeu ainda o que está dentro de você. Eu estou querendo te ajudar, pela misericórdia do Senhor. Da onde vem tanta interferência, tanto descaso, tanta frieza com a verdade de Deus na tua vida? Do pecado, pastor? Também. Mas principalmente dessa pessoa que ignora, rejeita, e por isso que ela quer ser uma ignorante das coisas de Deus. E nós estamos fazendo o máximo possível por intermédio dessa pregação, tratá-lo como culpado aqui, porque Deus entende de que ele não conhece, de que ele não sabe, de que ele não desenvolveu, não evoluiu espiritualmente aqui, porque ele não faz questão, não é por falta de oportunidade, nem por falta de competência, é por falta de coração. Você não vai conseguir justificar isso diante dele. E ele vai te condenar mesmo assim. Já me perguntaram assim, pastor, mas esses pastores que pregam errado, que pregam heresias, o povo vai ser condenado por causa disso. Em plena era, onde todo mundo tem acesso à Bíblia, inclusive. Você acha que eles vão poder chegar diante do juízo e olhar para o Deus poderoso e falar para eles que eles vão ser isentos da culpa, da iniquidade que eles praticaram, porque o pastor não pregou direito para eles? Você acha que Deus vai entrar nessa conversa? De que Deus vai atender esse pedido? Não! Ele foi membro do Macedo porque ele quis. Ele foi membro do R.R. Soares, do Exu Boiadeiro, da Sônia de Estevão, por opção. Eles nem vêm na igreja com a Bíblia, não fazem questão de trazer o livro para conferir o que eu estou pregando. E olha que eu sou honesto em reconhecer que eu sou taxativo, porque a demanda é essa. E mesmo você dando referência, eles ainda querem dizer que a pregação foi minha, que é a minha forma de entender as coisas, e não é. Eles entram na igreja de qualquer jeito, eles sentam de qualquer jeito. Para eles o que importa é se sentir bem. Mas na hora que forem recolhidos para Deus requerer deles uma resposta do que eles erraram, te garanto, o discurso deles vai ser esse: eu não sabia. É que nem o divórcio. Pastor Daniel, ninguém me pregou. Você pensa que eu vou tratar ele que nem coitado lá no Face, no e-mail que eu recebo? Não. Descarado tanto quanto aqueles que sabiam quando fizeram. Que foi o que eu disse a você. O casamento, o matrimônio é uma instituição de Deus que foi pregada nessa terra
milhares de anos, e ele quer dar uma de migué agora e quer dizer para mim que não sabia. A lei dos homens proibia o adultério e o divórcio, como prova de que eles sabiam. Daí entrou esses direitos humanos e ferrou com tudo. Agora eles vão entrar aqui na igreja, pode ter certeza disso, querendo tratamento especial, mas são opositores, mas são rivais, e não fazem opção em mudar, querem ficar assim. E é assim como o evangelho trata o ignorante, ou a ignorância espiritual. Não é que ela não tem cura, é que quem não quer mudar. 2 Pedro 3,5. Segunda Pedro 3,5, ó, lê bem alto, cenáculo. Segunda Pedro 3,5, pode ler bem alto. Amém? E lá no versículo acima, no versículo 4, Pedro ele diz o seguinte, que geralmente essas pessoas que elas não têm entendimento para fazer a leitura dos fenômenos da consumação, do apocalipse, dos finalmente da era, entendeu? Eles têm um problema sério, são escarnecedores, donos de si mesmos, são incrédulos. Por isso que não conseguem enxergar que o céu e a terra que estão agora aí, estão reservados para serem queimados no fogo. Por isso que eles caem naquele discurso do ambientalismo. Queridos, vamos criar metas ambientais, vamos preservar a Amazônia, vamos cuidar do nosso mundo, dos recursos naturais, que eu acredito que é uma forma de educação. Mas não pode ser planejamento, porque planejamento não condiz com a moral nem com a realidade dos homens que estão aqui. Eles discursam assim por detrás, eles é quem ferram com tudo, exploram tudo. É um discurso, é uma utopia, é uma ideia sem prática. Quem concorda diz amém. Amém. Vamos preservar a Amazônia, é para ninguém olhar para ela, para que eles continuarem arrancando o recurso de lá. A maldade é que prevalece, não adianta, a maldade está aqui. Só há uma esperança para a maldade, Cristo. Daí Pedro fala, bom, como que nós vamos entender e compreender essas pessoas que não conseguem enxergar que o pecado e o mal está destruindo essa terra, e que o céu e a terra que estão aí já estão condenados, que a única esperança é Jesus, é Cristo, é a sua salvação. A única forma que Deus deu ao homem de esperança, para a igreja de esperança. Pedro, qual o problema deles? Porque são escarnecedores. Pedro, qual o problema deles? Porque são incrédulos. Pedro, qual o problema desses caras que não querem enxergar as coisas que estão acontecendo? Porque eles são donos de si mesmos e não querem mudar. Você que procura orar por essas pessoas, por favor, pregue para elas, ao invés de você ficar dobrando teu joelho e só orando por eles. Cutuca lá como eu estou cutucando hoje aqui. Vai lá! E fala para esses caras aí, rapaz, que o problema deles com Deus, tudo que gira em torno dessa dificuldade espiritual que eles querem taxar como razão, o homem, as pessoas, o mundo, diz que é ele mesmo. Sabe, eu me desviei do caminho, eu larguei Cristo, eu abandonei a igreja porque o pastor da igreja me traiu, porque ele me decepcionou. O que Jesus tem a ver com ele, rapaz? Toma vergonha na tua cara. Que desculpa que é essa aí, meu amigo? Tu quer dizer que se eu cair, Jesus não tem mais autoridade, não tem mais dignidade, não existe mais para você. Você dá prova de que você é pior ainda do que ignorante. Que aí é onde entra a questão deliberada, consciente. Então a gente vem constantemente lidando com esse tipo de público.
lidando com esse tipo de pessoas. Eles sempre têm uma desculpa, eles sempre têm uma forma de escapativa, eles sempre têm uma alternativa para sair da tangente, da responsabilidade e da culpa que eles representam. E a Bíblia tem uma explicação para isso. Não tem ninguém coitado aí não. Não tem ninguém aí que foi abandonado por Deus, não. Deus deu para eles testemunho demais, evidências, provas demais. Eles não vêm porque eles não querem. Não é por falta de evidência, nem prova, nem veracidade, nem sinais. É como Jesus falou dos fariseus. Sabe discernir que vai chover, mas não sabe discernir o fim dos tempos. Porque são hipócritas. Porque são maldosos. Têm afinidade para algumas coisas, mas são ingênuos para outras. Porque não querem a verdade. É tão igual quanto aquele absurdo. Não prega tudo, porque senão se vai assustar. Não fala muito forte, porque senão eles não vão aguentar. Ah, deixa ele ouvir quando chegar o dia do inferno, tá bom. Deixa ele ouvir a hora que ele for condenado, né, irmão? Porque lá no dia da condenação ele vai ouvir tudo que ele tem que escutar. Amigão você, não? Não tem essa. A estratégia não é essa. Poupar o homem da verdade. O propósito aqui é entender se eles querem isso. Eu vou ler o último texto aqui, 2 Tessalonicenses 1:8. E esse texto, para mim, é um dos melhores e mais importantes textos do que eu estou pregando aqui. Como outro dia me perguntaram, aqui na doutrina mesmo de manhã, aqui com os irmãos, uma irmã perguntou assim, disse assim, pastor, aquele que não foi evangelizado, que não conheceu Jesus, que não conheceu a verdade, pastor, ele está condenado? Olha a resposta aí. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, pode ler, cenáculo. Vai, em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Vamos de novo, eu falo, vocês repetem. Amém? Amém. E presta atenção no que você está lendo aí, indivíduo. Em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles por castigo padecerão. Amém? Eterna perdição. Eterna perdição. Banidos da face do Senhor, fala. E da glória do seu poder. Amém? Uma vez o pastor, eu estava dentro do carro e eu vim ouvindo a pregação de um pastor, eles pregam isso descaradamente. E ele vinha contando da história do pai dele, a história do pai dele, que o pai dele era bonzinho, que o pai dele era lindo, um ótimo pai, uma ótima pessoa, tratou bem da mãe, cuidou bem da mãe. E o pastor disse o seguinte, eu não acredito que o meu pai foi para o inferno. Porque ele morreu sem aceitar Jesus, ele morreu sem aceitar Cristo. Então ele estava dizendo que ele não acreditava que ele foi para o inferno só pelo fato de ele não ter tido uma oportunidade de legitimar, de aceitar, de reconhecer, eleger Jesus Cristo. Ele como pastor, ele sabe que a constituição da fé defende que justificação só por intermédio da justiça da fé. Ninguém é salvo porque é bom, é salvo porque crê. O Evangelho define isso, defende isso categoricamente. Está dentro de todas as pregações que foram espalhadas dentro da igreja. Inocentação do homem, só por intermédio da crença em Jesus. O homem não vai para o céu porque é bom, ele vai porque ele é crente em Jesus. Bom, ele como pastor achava que o pai dele não merecia o inferno só porque ele não aceitou Jesus, porque era uma ótima pessoa. Aí você entende como que o que eu estou pregando aqui é tão sério, porque se estende para os púlpitos, entram dentro das comunidades e passam a ser pregados e anunciados entre o povo de que a melhor coisa é você ser bom. E o Evangelho dizendo a melhor coisa é você ser de Cristo. A graça e a misericórdia de Deus só se estende para aquele que se arrepende.
A graça, a misericórdia de Deus e a sua salvação só se concretiza sobre aqueles que admitem, reconhecem, creem em Jesus e se convertem do mal. A graça e a misericórdia de Deus não está entre aqueles que dão desculpas. A graça e a misericórdia de Deus não se estende para aqueles que acham que são bons. Por isso diz a palavra que Deus não imputou o pecado no tempo da ignorância do homem, por isso que chamou todos para o arrependimento. E o Filho de Deus se manifestou para isso, para nos dar uma chance. E o Evangelho certifica que essa chance chegou para todos, como foi divulgada nos primeiros anos, nas primeiras décadas, para o mundo todo. Se o Evangelho não acompanhou o crescimento populacional dessa terra, se você quer dar uma justificativa social, econômica, cultural, para isso que eu estou pregando aqui, fica à vontade. O Evangelho manda para o fogo qualquer um culpado que não se converteu e aceitou a Jesus Cristo como Deus determinou pela sua vontade. Pois a fé não aceita desculpa, a fé não aceita justificativas, a não ser dentro daquelas que estão ortogradas pela fé. Então vê o que você vai fazer da tua vida hoje aqui. Vê o que você vai fazer hoje, diante do recado que Deus está te dando aqui. Qual vai ser teu comportamento hoje diante do que Deus está falando aqui? Então quer dizer agora que Deus ele está sendo obrigado a sentar dentro de uma redoma de juízo para prestar contas à sociedade da qual se corrompeu diante dele toda a história, para prestar conta das falhas que ele cometeu com o mundo, dos momentos de crise que ele teve por se irar e condenar aqueles que pecaram, pelo mar de sangue que se formou na história dos homens por aqueles que ele também condenou. Então Deus agora está sendo acusado do quê? De crime humanitário, de um pai odioso, que não teve amor por todos, que não fez questão de que todos conhecessem, que predestinou alguns e os outros ele jogou para o inferno. Que Deus que é esse aí? Quem te contou sobre ele? Quem que te ensinou isso? Será que você tem essa visão sobre ele porque você lê a Bíblia demais? O ateu, por exemplo, será que ele incrimina Deus, incrimina a sua forma de administração ou de administrar a salvação na história do homem porque ele lê a Bíblia demais ou porque ele faz questão, objeção em ser isso? E não importa o que Deus faça, o que Deus manifeste, ou o que Deus revele, porque a mentalidade, a opinião dele vai continuar, vai se manter assim. Como orar? Como interceder por uma pessoa como esta? Que tem uma fé reversa. Que ela pega tudo que Deus manifesta e revelou, e reverte para ela poder fazer exatamente como eu disse a você, um juízo contra ele, de inúmeras acusações, para provar a sua inocência. Ela precisa provar que Deus é culpado. Quando que você vai conseguir alcançar aprovação nesse sentido? Êxito nessa tua busca? É só você ver o que está acontecendo com essa humanidade lá fora, e você vai chegar nessa conclusão: que lutar com Deus não tem êxito. Guerrear contra Ele, ninguém vence essa batalha. A melhor coisa é nos utilizarmos do bom senso para atingirmos a noção do que nós somos ou do que nós fizemos em toda a nossa história, que Deus não perdeu nenhuma vírgula disso. E nos manifestarmos aqui nesse culto, nessa noite, com sinceridade, nesse altar inclusive aqui, e ter esse comportamento que Deus pede a todos aqui nessa noite, o comportamento sincero, honesto,
E não vir dar uma de mal entendido aqui. De que você fez porque não sabia. De que você fez porque não te disseram. De que você continua fazendo porque os outros também fazem. E usando os erros da humanidade para justificar os seus. Usando os erros dos teus pais e da tua família para justificar o teu agora. Chega dessa covardia. Chega dessa safadeza. Dessa imoralidade. Joga honesto com Deus. Quero ver gente de sinceridade olha aqui, batendo a mão no peito e falando: eu não tenho opção pela verdade, eu não tenho atração por nada que é verdadeiro e sincero de Deus. Vou fazer o que? Eu não quero. Ao invés de ficar fingindo aí que está tudo bem, que tudo é um equívoco, e dando uma de camaleão na presença de Deus aqui, pode ter certeza, Ele já sabe quem você é. E deu explicação aqui. Qual a minha diferença? A diferença do pastor que há 20 anos atrás, quando Jesus falou e revelou que eu era um safado, que eu era um mentiroso, que eu era um dissimulado, que eu era um comprometedor da sua obra, um traidor da sua aliança, eu me rendi a essa pele e a essa verdade e me converti, por isso estou pregando aqui agora. Porque não suportei a verdade. E me arrependi. Agora, quantos anos mais você vai ter que vir na igreja? Quantos anos mais você vai ter que ficar frequentando comunidade evangélica? Para chegar na conclusão de que você é um miserável, um pecador. De que Deus não quer a tua desculpa, quer a tua mudança. Quanto tempo mais você acha que Ele vai te dar? Eu não sei te dizer. A cada 1 segundo morre uma pessoa no mundo. Lidamos com o tempo aqui agora. Não subestime isso. Deus ama, mas Deus também condena. E há um juízo rigoroso, severo, para com esta geração que Ele amou e doou o seu Filho. Não pelo fato de que peca, mas pelo fato de que ignora. Por isso, o desvio moral, a deficiência moral, porque ele ignora tudo isso. A dimensão do seu amor, da sua graça, em relação a ele, indivíduo pecador. Enquanto você hasteia a bandeira da liberdade, enquanto você hasteia a bandeira para festejar a liberdade que você confisca, Deus prepara a tua condenação. Você não sabe o que é um pecador na mão de um Deus irado. Você não sabe o que é um pecador na mão de um Deus irado, de um homem sem Cristo, quando Ele chamar para julgar. Não subestime. Não violente a graça e a misericórdia de Deus. Não chama de injusto aquilo que foi justo, que foi fiel, que foi íntegro, que foi verdadeiro, que nos deu o que nós não podemos pagar. Não despreze, não pise, não violente. O comunicado é a revelação de Deus por intermédio do seu Filho, porque você vai pagar. Se não for hoje, vai ser amanhã, e se não for amanhã, vai ser no dia em que Ele escreveu. E um dia, todos nós vamos ter que lidar com essa verdade, de que ninguém escapa dele, de que ninguém vai escapar dele. Todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. E a forma de se salvar? É se arrependendo e se convertendo agora, não esperar o dia para chegar diante dele e dar as suas desculpas. É hoje aqui. É vindo aqui nesse altar para falar o que você faz que não presta, que é imundo, que é sujo, que é imoral.
e tentando, de certa forma, em Cristo, pelo seu perdão, mudar isso, ao invés de se desculpar. Estou doente, estou fraco, estou sem dinheiro, estou sem saúde, sou um coitado. Pior coisa é você ter um sentimento de dó de si mesmo. Pior coisa na fé é você sentir pena de você mesmo. Vamos mudar isso aí. Você não vem porque você não quer, sem vergonha. Você entendeu porque eles não gostam do pastor Daniel? Hã? Pastor Daniel? Por que eles não gostam, senhor? Porque não jogam água benta. Não jogam água benta. Não derrama óleo sobre a cabeça de ninguém aqui. Não esconda a realidade. Prego o que meu Senhor me deu para pregar. E sou vítima disso, porque esse cara aqui também foi cara de pau pra caramba. Sem vergonha, safado. Mas Deus me deu o evangelho para trabalhar isso. E eu não corri. Não corra, porque ele vai te pegar. Uma hora ou outra, você vai ter que ser obrigado a se apresentar diante dele e ouvir da boca dele, não de um pastor, tudo que você negou, tudo que você rejeitou. Vai esperar? Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.